E aí, como é que vão vocês? Espero que todos estejam bem. O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente. Vamos falar da explosão na capital libanesa. Pra quem não me conhece, eu sou o Zay e você está no meu canal Fala Zay. E aí, planeta, e aí, universo, e aí, internautas, como é que vão vocês? Espero que todos estejam bem. Eu tenho recebido inúmeras perguntas aqui a respeito da explosão, o que eu acho, qual é o meu ponto de vista. Inclusive, né, quiseram jogar até a culpa no comecinho lá, em cima dos judeus. E como eu tenho muitos inscritos aqui no canal que também são judeus, que nos acompanham aqui, eu achei necessário a gente comentar sobre esse assunto. Será que foi um crime de guerra? Acredito que você já tenha assistido diversos vídeos, inclusive nas minhas redes sociais eu postei alguns vídeos a respeito da explosão lá no porto libanês. E para quem não sabe, foi uma explosão, né? Foi considerada uma explosão mais filmada da história. Se você parar para analisar, você vai ver que tem filmagem até em alto mar, cara. Parece que as câmeras, né, os celulares estavam todos focados, direcionados à explosão, e por isso, né, pairou-se dúvidas com relação ao que aconteceu. Mas o motivo, qual foi o motivo disso tudo? Afinal, tinha muita gente filmando, então algum motivo por trás disso tudo existe. Para você que entende um pouquinho sobre fogos, né, principalmente fumaça de explosão, acredito que a maioria não se deteu a isso, mas houve uma nuvem de fumaça vermelha, e isso diz muito a respeito do ocorrido. É exatamente isso que traz a verdade e a explicação do que houve, do que ocorreu por trás de tudo aquilo. Para começo de conversa, uma explosão militar, ela cria-se no momento da explosão uma fumaça grossa, intensa, com bolas de fogo lentas, a qual se forma, né, um tucho de fumaça preta, e sempre com outras explosões secundárias. Sem falar dos projéteis, né, voando por todo lugar. Se você procurar aqui no YouTube, você vai ver e encontrar, né, as explosões militares, que é exatamente do jeito que eu acabei de falar. Isso é pólvora negra. Já as fumaças de fogos de artifício, se você pesquisar no YouTube, você vai encontrar, geram fumaças brancas. E a explicação do governo libanês foi ridícula em cima disso, aonde ele disse que se tratava de um depósito de fogos de artifícios. E é exatamente o que a grande mídia idiota, ridícula, comprou a ideia, né? Sem se deter nesses detalhes. E nós precisamos se deter em algo. Os libaneses são conhecidos, o povo muçulmano, né, são conhecidos pelos seus festivais de fogos de artifício. Então foi fácil dar uma engambelada na mídia, já que a maioria das festas, dos festivais, são lá no final do ano, né? Então, tipo, não tem nada a ver uma coisa com a outra, justamente no meio do ano. Até houve comentários lá no comecinho, né, do ocorrido, onde disseram que foi Israel que acabou atacando, outros disseram que foi o exército americano que atacou o porto. E é bom dizer que os judeus, eles só atacam quando são atacados. Mas enfim, aí a ideia, o que trouxeram? É que era um armazenamento de uma bomba, que havia o combustível armazenado junto, mas só que tem um detalhe: toda vez que uma bomba ela é armazenada, guardada, geralmente os tanques de explosão, eles são vazios. Os tanques só serão enchidos no momento em que a bomba está apontada para o alvo, aí sim é abastecido para daí lançar a bomba. Mas enfim, nós precisamos se deter num detalhe: a explosão não foi o crime. O crime foi armazenar dezenas ou centenas de toneladas de IRFNA exatamente no local onde houve a explosão. Esse foi o crime. Mesmo que estivesse, né, sendo transportado, porque estava no porto, em processo de descarga para um destino, enfim, esse foi o crime. Se analisar, eu estava olhando alguns vídeos a respeito do assunto, né, inclusive tem pessoas, até tem um detalhe que eu gostaria de ler aqui, que diz assim, ó: pode ter sido apenas um incêndio acidental, ou pode fazer parte da onda de incêndios e explosões em instalações iranianas, que deveriam ter alto grau de segurança, mas não teve, né? Ainda a nota diz assim, ó: mas se mostram vulneráveis. Nenhuma
parece ter sido atacada pelo ar. Então não houve nenhum vestígio de algo vindo do ar e causando a explosão. Existem movimentos terroristas internos no Irã, tanto sunista como xiitas, e ainda a guerra que não terminou entre o Estado Islâmico e o restante dos muçulmanos, com as tropas xiitas sírias iranianas como combatentes diretos. E claro, se você for dar uma olhada no YouTube, você vai ver vídeos de explosões, de combustíveis, de foguetes, que mostra exatamente como funciona. Eu estava lendo no site Menorá, que diz assim, ó: à noite, fontes do governo libanês criaram uma história sobre a explosão ter sido de nitrato de amônia, base para fertilizantes agrícolas. O nitro de amônia pode explodir em temperatura a partir de 290 graus. E como havia um incêndio, então esta explicação está boa, mas duas coisas não estão nada boas. Como dissemos, o nitro de amônia misturado com óleo diesel cria um explosivo caseiro denominado ANFO, que precisa ser acionado por uma explosão menor. Entenderam? E agora o que acontece? O governo libanês, ele está falando o seguinte, né? Está falando que em 2.760 toneladas de nitrato de amônia, a devastação teria sido muito maior do que foi. Mas as pessoas tendem a não compreender esse tipo de número. Muitas confundem 2.000 toneladas com 2.000 quilogramas. Vamos colocar essa ideia agora dentro da ideia de carretas, para você entender. Sabe aqueles caminhão duplos de 30 metros de comprimento de combustível que você vê pelas estradas quando está viajando? Eles carregam 60 toneladas, na maioria. Então já esse volume que o governo colocou de 2,760 toneladas corresponderia à carga de 46 carretas dessa. E pra gente entender, voltando ao assunto da cor, né, da explosão, que foi uma cor avermelhada, existe na internet duas explosões bem documentadas a respeito da explosão de amônia. Inclusive, num dos vídeos, né, tem até um comentário que diz assim, ó: a explosão menor é um teste com pequena quantidade em piso de terra e é amarela ocre e não vermelha. A maior é uma carreta com 20 toneladas que explodiu sobre o asfalto em uma área urbana em março de 2019 no interior dos Estados Unidos. A fumaça também é amarelo ocre, idêntica à do teste. Então fica claro aí que não é o piso que dá cor à fumaça, conforme alguns estão falando aí pela internet. E uma coisa que a gente precisa entender é que o governo libanês, ele não pode assumir o tal combustível do foguete que estão falando que havia armazenado ali, porque o povo libanês vai pra cima, com certeza. E essa organização que cuida, né, do armazenamento não deixa de ser um grupo terrorista acobertado, protegido politicamente pela liderança libanesa, que é uma organização política do governo libanês. Ela sempre armazenou, isso é, misturou equipamentos militares, equipamentos de guerra, explosivos, com a população civil, tudo como tática de dissuasão, tudo para evitar ataques, né, contra o armamento ou provocando mortes de civis caso haja um ataque. Velho, sinceramente, esse povo gosta de mortandade, essa é a verdade. E se você olhar alguns vídeos na internet, você vai ver que teve uma época, durante a guerra, existe helicóptero e caminhões de guerra saindo de prédios residenciais, aonde disparam mísseis exatamente de frente dos prédios residenciais. E aí voltam para trás. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar essas imagens. Então, em outras palavras, o governo libanês, com essa instituição aí que cuida, né, dos armamentos, eles sempre armazenaram os seus equipamentos de guerra dentro, envolvendo-se com o povo, isso é, misturado com a população. Então essa explosão não tem nada a ver com o que estão comentando na internet, que foi Israel, que foi os Estados Unidos, que foi o Iraque. Cara, não cola a ideia, né? E o governo libanês agora vai ter que ter um jogo de cintura, óbvio, para não causar uma indignação do seu próprio povo, porque afinal isso foi uma irresponsabilidade, infelizmente foi uma tragédia na terça-feira passada. Uma verdadeira catástrofe, aonde deixou aí mais de 100 mortos até o momento e estão ainda trabalhando em busca de vítimas e mais de 4.000 feridos.
Velho, sinceramente, cara, eu acho ainda que não haverá culpados, porque vai ficar um jogando nas costas do outro, estão culpando, né, o armazenamento de trigos, enfim, a verdade é que o crime foi armazenar combustível, o povo libanês com certeza sofre, famílias sofrem, né, inclusive, para justificar a ideia aí que foi uma das explosões, uma das catástrofes mais filmadas, né, foi colocado justamente porque já havia indício de incêndio, então a população ao redor estava com os seus celulares virados, direcionados ao ocorrido, e quando de repente foram pegos de surpresa por uma enorme explosão, e que até agora ninguém assumiu a responsabilidade, ou pelo menos não definiram ainda o que aconteceu. O que a mídia está colocando no ar aí, né, é o que o governo libanês está passando, mas a real é que a gente precisa se deter nos detalhes. Uma fumaça vermelha. Eu particularmente não descarto um atentado contra, né, o armazenamento ali dos grãos, enfim, conforme estão falando. Talvez a intenção era destruir só aquilo, mas de repente o negócio saiu do controle. Uma ação mal calculada, aonde os danos previstos, né, superou o pretendido. O que resta é aguardar as investigações e o culpado disso tudo. Enquanto isso, quem paga é os inocentes, com a própria vida. É bom se dizer que o porto onde ocorreu essa tragédia, ele é classificado desde 2019 pela segurança israelense de Porto do Hezbollah, porque por ali era onde entrava toda a ajuda bélica iraniana para os libaneses. Eu particularmente acho também que essa história vai acabar muito mal ainda. E não podemos esquecer que 90% do que acontece com o povo libanês é consequência de uma religiosidade extrema. A explosão em Beirute tem que ser investigada sim, até as últimas consequências, porque tem uma nação que chora, sangra pelas irresponsabilidades ou pela ganância das suas lideranças. E claro, né, as investigações têm que dar conta a origem desse nitrato, né, que falaram que tinha armazenado ali, quem comprou, quem forneceu, quem estocou, que é o primordial, e pra quê? E eu vou dizer algo, pra investigar isso tem que ser uma comissão internacional, porque não vale da mesma patota, da mesma panela. Se você tem alguma outra informação, comente aí embaixo, deixe seu comentário que é importante para quem vem aqui assistir o nosso conteúdo. Se você não é inscrito do canal, já se inscreve aí também, deixe seu joinha que é importante. Se você não me segue nas demais redes sociais, lembre que eu estou diariamente lá no Instagram, onde a gente tem um papo mais próximo, beleza? Esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.